Aleluia, glória a Deus, amém? Você veio aqui nesta manhã para ter um encontro com Deus? Ou não? Eu quero dizer para você que Ele está aqui, amém? Porque a palavra dEle afirma isso. Onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria presente. Ele está aqui, o Senhor Deus está aqui. Dando continuidade aos nossos estudos dentro do livro de Êxodo, onde Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 19 de Êxodo. E um título para nossa meditação nesta manhã é o encontro no monte de Deus. Deus resolveu ter um encontro com Israel lá no Sinai. Lá no Sinai, no monte, o povo se reuniu numa assembleia, né? Todo mundo junto ali no monte. Deus resolveu se manifestar e falar ao seu povo. E hoje sabemos, como foi lido aqui o capítulo 19 inteiro, o Sinai desses dias, como também foi em Hebreus capítulo 12, é a igreja do Senhor, amém? Nós nos reunimos toda manhã no domingo e também às tardes, para ouvir a voz do Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Então deixe a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 19, mas vamos para o 20 e vamos ler no capítulo 20, do verso 22 ao 26. Êxodo 20, verso do 22 ao 26, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, não os farás de pedra lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, o Senhor está presente neste lugar. Eu creio na tua graça, no teu poder. Viemos aqui para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor e de toda glória. Mas Senhor, Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. A maneira qual o Senhor fala conosco é através da tua palavra, seja ela lida e também cantada em adoração ao Senhor, como fizemos neste lugar. Agora que vamos compartilhar a tua palavra, pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo, que habita em nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pode se assentar, irmão. Irmão, Romanos capítulo 15, verso 4, aquele versículo que eu amo, que diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que fez uma aliança conosco, e essa aliança permanece. Sabemos que a Bíblia trata do amor de Deus para conosco, esse relacionamento de um casamento, onde Cristo é o noivo, e nós como igreja somos a noiva de Cristo. Deus fez no passado uma aliança para perpétua geração. Você pode dizer glória a Deus, amém? Porque é essa aliança que Deus fez lá em Gênesis capítulo 9, verso 12, ela tem nos alcançado. Disse assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós,
entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Ou seja, essa aliança nos alcançou, glória a Deus. Mas o povo quebra esta aliança e se torna cativo no Egito. Não é diferente de nós, não é mesmo? Vivemos quebrando essa aliança. Mas lá em Êxodo 2, capítulo 2, verso 24, a palavra diz que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O povo em escravidão no Egito, há 430 anos, clama ao Senhor, e o Senhor lembra da aliança que fez. Êxodo capítulo 6, verso 5, ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, Ele tem uma aliança comigo e com você. E como toda boa aliança, irmãos, existem limites, preceitos, leis pré-estabelecidas que precisam ser obedecidos para que as promessas se cumpram. E Deus começa a deixar claro através de Moisés o propósito a qual ele libertou Israel do Egito. Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, para adorar a Deus, celebrar uma festa. Foi para isso que Deus libertou aquele povo. Quando entramos no capítulo 19, versos 5 e 6, sua Bíblia está aberta? Capítulo 19, versos 5 e 6, o Senhor Deus deixa bem claro qual seria os princípios, o propósito que Deus tinha libertado o povo do Egito. Verso 5 fala: agora, pois, se diligentemente ouviste a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. Estas são as palavras que falarás os filhos de Israel. Deus começa a deixar bem claro através de Moisés qual seria o propósito a qual ele libertaria aquele povo. No capítulo 19, verso 8, o povo faz uma aliança com Deus, o povo corresponde à proposta de Deus, o propósito de Deus. E a gente precisa entender que é a mesma coisa que aconteceu conosco, quando nós fizemos de Jesus Cristo, na nova aliança, o Senhor e Deus da nossa vida. Verso 8 diz assim: então o povo respondeu uma a uma, ou seja, unanimemente: tudo que o Senhor falou, faremos. Mas o povo quebrava constantemente a aliança feita com o Senhor Deus. E a gente vê isso, porque lá em Êxodo, logo em Êxodo 24, verso 7, aí tomou o livro da aliança e leu ao povo. Irmãos, como quando nós casamos ou nascemos, precisamos ser levados ao cartório, não é assim? Para se criar um documento, não é desse jeito? A gente precisa entender que os 10 mandamentos também, por ter 2 tábuas, né? Na mão de Moisés, todo mundo já viu aquela cena. Aquilo é um contrato. Contrato geralmente tem 2 vias. Deus também fez um contrato e deixou explícito para nós, não em letras pequenas, tem letra de todo tamanho que você quiser ler, porque tem uns contratos que é letra miúda, não é mesmo? Mas esse contrato, as bases dele, os princípios dele, é a Bíblia, é a palavra de Deus, que nós precisamos nos voltar para ela, para entender que não podemos viver quebrando essa aliança. Então é por isso que leram lá o livro. E eles disseram de novo: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. E no capítulo 19, verso 9, o Senhor Deus queria mostrar ao seu povo que Ele é o Deus que fala com o seu povo e que quer ter um lugar. E nós entendemos que esse lugar era Sinai e hoje é a igreja do Senhor.
para falar, relacionar com o seu povo. Mas também sabemos que existe o nosso quarto, no secreto, é uma. Verso 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Moisés chega para Deus e fala assim: o povo falou que de novo está dentro, que ele quer renovar a aliança. E Deus deixa bem claro no versículo 9 aí, para que o povo ouça quando eu falar. A pergunta para nós nessa manhã é: você tem ouvido a Deus? Deus tem falado com você? Ele está aqui. Nesse exato momento Ele está falando. Você está ouvindo? A voz que falou do Monte Sinai fala com você hoje. A voz que fez os israelitas tremerem de medo se dirige a você. Ele fala desde o início do culto, quando foi lido todo o capítulo 19 aqui de Êxodo. Deus estava falando. Ele está falando. Mas o que te impede de ouvir a voz de Deus chama pecado. O pecado nessa hora é tão sutil que você nem percebe. Você entra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você precisa respeitá-lo e honrá-lo. Você precisa ter reverência. Todo crente conhece Malaquias e sempre lê, o 3, do 6 ao 10. É lembrando de dízimos e ofertas. Mas quando eu fui meditar em Malaquias capítulo 1, ele começa falando assim: porque eu vos tenho amado. E o povo muitas vezes, como nós, além de não entender o amor de Deus, não dá um pingo de valor para Ele, que a gente vê claramente em Malaquias capítulo 1, o povo fala: em quem o Senhor tem nos amado? Na misericórdia, na graça, te sustentado. E ele continua dizendo no verso 6 do capítulo 1: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o seu respeito para comigo? E ele ainda diz assim: apresente o seu governador com essa conduta sua, com essa vida sua, com essas ofertas na mão. Você vai ver se ele vai aceitar a sua pessoa. E Deus ainda vira assim: com tais ofertas na mão, eu não aceitarei a sua pessoa. Parece que ali Deus estava desabafando, apelando, que ele vira ainda e fala assim: tomara tivesse alguém, ele está falando aí do púlpito, da igreja, apagasse a luz, inutilmente não acendesse o fogo no meu altar, porque eu não tenho prazer em vós. Está em Malaquias capítulo 1, irmãos. Aí parece que Deus se zangou conosco, 400 anos em silêncio, já pensou? Talvez você não tenha 400 anos, que você não vai viver para isso, não é mesmo? Mas quantos dias tem que você não ouve a voz do Senhor, do seu Pai? Talvez você está aqui dentro e ainda não ouviu, você acha que é o Carlinho que está falando, não é? Então, quando a palavra é pregada, é cantada, a única diferença é que hoje Deus fala do seu trono no céu. Quando nos reunirmos como povo de Deus para ouvir a palavra de Deus, devemos fazê-lo com seriedade e temor. Não nos reunimos para entretenimento, estamos aqui para estremecer diante da palavra santa do nosso Deus Santo. Precisamos entender dessa forma. Olha o que Martim Lutero falou: quem dera treinássemos gradativamente o nosso coração para crer que a palavra do pregador são a palavra de Deus.
Não é um anjo, nem 100.000 anjos, mas a própria majestade divina que está pregando ali. Por certo, não a ouço com os meus ouvidos, nem a vejo com os meus olhos. Ouço apenas a voz do pregador e contemplo apenas um homem diante de mim, mas vejo a imagem corretamente quando acrescento em que a voz e as palavras do pastor não são suas palavras, suas doutrinas, mas a de nosso Senhor Deus. Irmãos, quando viermos para a igreja, a partir de hoje, que você entenda que você não está vindo para qualquer lugar. Você está vindo para uma grande assembleia que te permite estar diante de um Deus Todo-Poderoso e que Ele fala e você precisa ouvi-lo, que você vem aqui para adorá-lo. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, mas o verso 25 ele diz: tende cuidado, não recusares ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nós desviamos daquele que do céu nos adverte. Deus vai usar quem estiver no púlpito aqui, lendo a palavra de Deus, para falar com você. Agora, ouvir ou não é uma questão de escolha e também, principalmente, dos princípios colocados por Deus nesse capítulo 19. Santidade, consagração. Isaías 59, 1 e 2 diz que não está encurtada a mão do Senhor que não lhe possa abençoar, nem tapado os seus ouvidos que não lhe possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação de vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto, para que não vos ouçam. Então o que nos impede de ouvir a voz do Senhor, ser ministrado pela tua palavra, de adorar a Deus, glorificá-lo, numa grande reunião como essa, numa assembleia santa como essa, é pecado. E isso não é de hoje, irmãos. Agora, interessante é que aquele povo viu a manifestação da glória, do poder de Deus, do monte estremecer, e tremeram e temeram. E hoje a gente vê Tiago falando para a gente nem treme, né? Tiago falando assim: olha, tem hora que a fé do diabo é maior do que a nossa, do que a sua, porque ele sabe que Deus é Deus e ele treme. E nós muitas vezes estamos diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Então a gente vê que o princípio estabelecido por Deus naquela aliança que ele fez com o povo, ele continua sendo estendido a nós. Olha o verso 10 comigo do capítulo 19, diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. E a gente vê claramente que o povo precisava passar por uma consagração, se purificar dos seus pecados. E a gente vê claramente que Moisés obedece, verso 14, também obedecido por Moisés. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E a gente vê no verso 16, Deus se manifestando ao povo. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte o clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmãos, a glória do Senhor se manifestou no Sinai, à vista do povo. E Deus agora continua estabelecendo limites para aquele povo, falando assim: olha,
Eu gostei da expressão usada pelo comentário que o pastor me passou para ler, aonde esse escritor fala que a presença de Deus é radioativa. Você sabe o que é uma radiação, não é mesmo? Se você tem dificuldade de entender o que é isso, é só entrar no Google lá e ver o desastre de Chernobyl, é ou não é? Lê lá para você ver. Vai matando aos poucos, vai acabando aos poucos. Então a gente vê que Deus coloca limites para que essa aliança não seja quebrada. Verso 21: e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite, até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem, não morrerem. Verso 22: também os sacerdotes que se achegarem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira, não os mate. E a gente vê no capítulo 20, verso 18, a qual eu li, fala que o povo presenciou a manifestação da glória de Deus e tiveram medo e temor de Deus. Irmãos, naquele tempo, Deus fulminava assim, como é que é? Sem assim, muita cerimônia. O povo sabia disso. No capítulo 20, verso 18, está escrito assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Se a gente chegar, a gente vai morrer. O povo sabia que sem consagração, sem santidade diante do Senhor Deus, eles corriam risco de morrer. Isso está claro no verso 19: disseram a Moisés: fala nós tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Quem é aqui que já ouviu a voz de Deus? Quem é aqui que já ouviu a voz de Deus? Não? Misericórdia. Eu quero te lembrar quando você ouviu a voz de Deus. Quando o Espírito Santo te convenceu do pecado e da justiça, e deixou bem claro que você precisava de Jesus. Você aceitou Jesus? Quem te obrigou a aceitar Jesus? Foi o Espírito Santo que falou com você, não foi não? Você já ouviu a voz de Deus. Talvez tem tanto tempo que você até hoje tem dúvida. Aí você entra no caminho da dúvida, misericórdia. Verso 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, para que não morramos. A morte física em relação a Israel era óbvia, era clara. Nos nossos dias também de ser física, é espiritual, como aquele povo, embora já liberto da escravidão do Egito, experimentaram outro tipo de escravidão, a do pecado. Esse negócio de pecado não é novidade para os dias de hoje e para a realidade da nova aliança, não, irmãos. A gente sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden, é ou não é? E no verso 20 fica claro. Moisés fala assim para eles: olha, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Vocês não têm que ter medo. Quem tem que ter medo é os inimigos que não o conhecem, mas vocês são filhos. Vocês precisam temer, obedecer. O objetivo disso é para vocês não pecar. É que realmente o pecado vai levá-los à morte. E não é diferente na nova aliança. O próprio Jesus nos advertiu sobre o poder do pecado, de nos escravizar. João capítulo 8, verso 34 fala: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Parece que esse povo que a gente questiona muito, ele tinha mais entendimento do que o pecado causava do que nós mesmos da nova aliança.
Porque ali o povo temia a morte, não é? Eu acho que você devia se perguntar um pouquinho, por que que te atrai tanto aquele seriado de zumbi? É o mais visto em toda a história, não é? O tal do Walking Dead aí da vida, não é assim, ó? Nem sei a pronúncia, minha filha vai me corrigir aqui, ó. Mas por que aquilo te atrai e te chama atenção? Você fica, passa horas. Talvez você está se identificando como um zumbi. Qual que é uma das características claras do zumbi? Ele anda como se tivesse vida, mas não tem, está morto, é o morto-vivo. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse à igreja, irmãos, lá em Apocalipse. Era o próprio Jesus falando. Ao anjo da igreja em Sardes escreveu. Nós tivemos o privilégio de, nas quinta-feiras, ser ministrado há 2 quinta-feiras atrás sobre essas cartas de Apocalipse. E a gente sabe que o anjo que está no meio da igreja é o próprio Jesus. O Espírito de Deus, as 7 estrelas, ele diz assim: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Você tem jeito de crente, você é membro de igreja, você é líder na casa de Deus, mas você não tem vida. Você está morto. Não há vida. A vida de Deus, o poder do Espírito Santo, a autoridade do Senhor, a vida do Senhor. Quem falou isso aqui foi Jesus, que tem cara de que vives, mas está morto. A gente precisa entender, meus irmãos, que Deus continua com seu propósito de nos constituir um povo, uma nação de sacerdotes. Ele não mudou seu projeto. A sua aliança é perpétua, ela nos alcança. Nós estamos dentro dessa aliança, amém? Você faz parte dessa aliança? Amém? Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre, o Deus Todo-Poderoso. Agora essa nova aliança, né? Com um outro mediador, maior do que Moisés, irmãos. Olha os privilégios que nós temos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, fala: porquanto há um só Deus, em um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Aleluia! Nós temos agora Jesus, amém? O nosso guia hoje não é Moisés, é Jesus. E ele falou, quando ele foi assunto aos céus, que ele não nos deixaria órfãos, que ele nos mandou uma promessa direta do Pai, o Consolador. E a coisa melhorou, ele habita em nós, no meu coração, no seu coração. É o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Ele é o mediador de uma nova aliança, superior aliança, instituída com base em superiores promessas, como foi lido aqui em Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, para mim e para você, querido. Superior por ser mediador e também o sacrifício vivo a qual Deus aceitou pelo meu pecado e pelo seu. Jesus Cristo foi morto e pelo seu sangue fomos resgatados, libertos, salvos e fazemos parte dessa nova aliança. Oh, aleluia! Isso tem que deixar o ser aleluiado. Amém? Glória a Deus! Apocalipse capítulo 5, verso 9, olha só o que aconteceu. Entoava um novo cântico dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Continua o propósito da aliança, das promessas que nos tem alcançado. Glória a Deus. O propósito de Deus de nos constituir um povo de exclusividade sua, uma nação santa, reino de sacerdotes, continua. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Isso ocorreu. E quando chegamos em 1 Pedro 2,9, nos deparamos com a mesma proposta do Sinai. Amém? Amém. Chegamos aqui, na nova aliança. O propósito continua. A proposta é a mesma. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, os princípios, as leis estabelecidas para aquele povo que é o nosso povo, a nossa descendência, ela se estendeu com muitos privilégios. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi o suficiente, nos levando a uma nova aliança. Agora, querido, para não sermos um zumbi, ter cara de que vive, mas está morto, nós precisamos corresponder. Nós precisamos viver a reciprocidade do relacionamento. Quem é casado aqui sabe, que se não investir, que se não fazer parte e cumprir o seu papel na aliança, não vai ter casamento. Não é mesmo? Tem privilégios do casamento maravilhoso, irmão. Deus é o Deus do casamento, é o Deus do relacionamento. Deus pegou o casamento para nos mostrar o relacionamento que Ele quer ter conosco, de exclusividade. É por isso que Ele fala aqui, vocês são meu, nação santa, povo de exclusividade. Mas como aquele povo no deserto, continuamos quebrando a aliança. Eu gosto muito de Tiago capítulo 4, e eu acho que você devia ali constantemente se reportar aquele capítulo. Por quê? Porque você vai ver ali claramente de onde procede as lutas e as contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Viveis a lutar e a fazer guerra. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Para que você pede? Para esbanjar nos vossos deleites e prazeres. Sabe o que Deus está falando? Não. Você quer que eu te prospere para você viver as coisas do mundo? Você quer que eu te prospere para você dar um passeio no Egito? Eu costumo dizer que Deus não dá asa à cobra. É humano. Irmão, tem crente que é dizimista fiel, mas vai morrer quebrado. Porque não pode ter dinheiro, Deus não pode dar. Mas ele é dizimista e fiel. Aí quando você dá continuidade, Tiago fala assim, você acha que em vão, ao ciúme aí, afirma as escrituras, que é com ciúme. Quem é que tem ciúme de nós, gente? Que Ele fez habitar o Espírito que está em vós. Irmão, Deus não divide a gente com nada. Com nada. Ou é ou não é. Ele quer 100%, Ele quer exclusividade. É isso que Ele deixa bem claro aqui. E nessa exclusividade nós temos a oportunidade de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo. E como sacerdócio, sacerdote real, nós fomos chamados para ser exemplo.
Fomos chamados para sermos ministros de uma nova aliança, amém? Como diz a Bíblia, não da letra, porque a letra mata, mas pelo Espírito, amém? Pelo poder de Deus. E para você não ter dúvida disso, lá em Hebreus capítulo, você quer saber qual que é o seu papel como sacerdote? Eu nunca mais esqueci também Hebreus capítulo 5, os 3 versículos que diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, porque ele é rodeado de fraqueza, não é mesmo, irmãos? Essa é a sua função sacerdotal. Você está aí assim buscando dons e não sabe o que Deus te deu de dons e talentos. Você sabe por que não manifesta? É porque você não entendeu o propósito sacerdotal. Os dons se manifestam, é para o serviço, é para o trabalho, é para abençoar. As suas orações não é respondida por quê? Porque elas são egoístas. Aqui está mandando que você tem que oferecer sacrifício e oração pelo povo, pelo pecado do povo, apresentar o povo diante de Deus. Aí você está sabendo por que você convida alguém para ir no pequeno grupo, ele não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que se você não amarrar o valente, não tem jeito de entrar na casa dele e saquear os seus bens. Tem que orar primeiro, tem que apresentar essa pessoa diante de Deus, amarrar os capetas. Eu convidei aqui uns 3 que eu estou tentando trazer para a igreja, não veio nenhum. Mas não veio um casal, louvado seja Deus. Mas a gente tem que orar. A gente tem que entender o nosso ofício sacerdotal. Nação santa, irmãos, separado, exclusivo, santificação. Levítico capítulo 20, verso 6. Então pelo menos 3 coisas tem que ficar claro, para que essa aliança não seja quebrada, para que as promessas de Deus nos alcancem. A primeira coisa é o seu ofício sacerdotal. Você fez de Jesus o Senhor, ele se torna Salvador, mas Senhor é dono, e você só tem o direito de servi-lo, de adorá-lo. Depois é santidade, nação santa. Primeiro, entender o seu ofício sacerdotal, o seu papel, porque ele te salvou, porque que ele te libertou. E entender que não dá para andar de qualquer jeito diante dele, tem que ter santidade, consagração. Santo quer dizer separado, exclusivo. Levítico capítulo 20, verso 7 diz: portanto santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em Josué capítulo 3, verso 5, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor quer se manifestar na sua vida, com poder, com graça, com autoridade, mas tem que haver santidade. E nós vemos na nova aliança, Paulo falando claramente, irmãos, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos. O corpo aí inclui a língua, o coração ressentido, magoado. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você quer cultuar a Deus? Clama pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, para te purificar. Na nova aliança, esse é o único mediador, o suficiente, que nos purifica de todo pecado, que sara a nossa alma, cura o nosso coração, que nos livra de tudo quanto é trauma.
e complexo de inferioridade, por aí vai. Eu era um cara, eu tenho constantemente falado que eu tinha demônio para puxar de rodo. Eu cresci aqui, fui menino de rua. Eu fui consagrado pela mãe de santo mais respeitada desse aglomerado, Dona Geralda Bezendeira. Era minha dindinha, que me consagrou em roda de fogo a demônios. Eu nunca caí endemoniado, irmãos, mas eu não tenho dúvida que havia demônio para puxar de rodo, que Jesus, o Senhor, tinha que me libertar. Hoje em dia, depois de crente santo, santificado pela graça e a misericórdia, eu fui descobrir que Jesus falando assim, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, consagração. Sabe o que é casta de demônio na sua vida e na minha? É aqueles pecadinhos que você está lutando contra eles, e que não sai, não é? Parece que está agarrado, casta é que tem que agarrar assim, não sai, não é? Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, só consagração, só jejum e oração. Nós estudamos aqui o Sermão do Monte. Não existe uma lei, uma ordem imperativa que te fala para jejuar, mas Jesus espera que você jejue. Ele jejuou. Jesus lá no Sermão do Monte fala assim: quando orardes, você vai orar assim como foi falado aqui, Pai Nosso. Logo após ele fala assim: quando jejuardes. A expressão é a mesma. O que Jesus estava esperando? Que a gente separasse um tempo para se consagrar, para estar diante dele. Por isso que Josué fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O último aqui, primeiro, ofício sacerdotal. Segundo, consagração, santidade. O terceiro, Deus libertou aquele povo, levou para o deserto, para o Sinai, para celebrar uma festa. Isso nos fala de adoração. Adoração, irmãos, fica tão claro o que Deus diz lá no capítulo 20, verso 23 e 24. Olha o que ele fala: não façam Deus. Eu peguei aqui a linguagem, a Bíblia da linguagem de hoje. Olha o que ela diz: não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Não dá para servir dois senhores, não é? Faça um altar de terra para mim, em cima dele ofereçam as suas ovelhas, os seus bois como sacrifício, que serão completamente queimados como oferta de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. Que lugar é esse, irmãos? Na grande assembleia, que nós temos o privilégio de oferecer ao Senhor uma adoração. A igreja. Nesses lugares eu me encontrarei com você e te abençoarei. Temos que vir para a igreja, temos que adorar junto, na grande congregação, na assembleia. Temos que ter reverência, entender que estamos diante de um Deus todo-poderoso. Adoração não é o que cantamos, mas assim aquilo que vivemos. Fazemos isso em todo o tempo. Como sacerdote real, nós somos exemplo, irmãos. Está todo mundo de olho em nós. Tudo testemunha, a favor ou contra. Em tudo que nós estamos fazendo, nós expressamos o caráter, o sacerdócio de Cristo. Por isso que a gente precisa rever a nossa vida, a nossa conduta. É por isso que segundo domingo do mês é lindo aqui, examine, pois, o homem a si mesmo, e participa da mesa. Coma o pão, não é assim? Beba do vinho.
Precisamos olhar a nossa conduta, a nossa vida, porque isso é o sacerdócio e a adoração que estamos prestando a Deus. Ele deixa bem claro: portanto, quer comais, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Davi sabia que uma boca em pecado até canta, mas não louva o Senhor Deus. Adoração, irmãos, louvor, não tem nada a ver com afinação. Minha filha vai cantar daqui a pouco, a minha herança, vocês vão ver assim, eu com essa taquara rachada, com essa voz. Mas tem hora que eu sinto o pai falar assim: canta mais. Não é a hora que eu estou cantando aqui não, irmão, não é a hora que eu estou adorando aqui não. É Provérbios 23, 15 e 16, o versículo da minha vida. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrará também o meu, exultará o meu íntimo. Ah, minha adoração. Exulta o coração do meu Pai quando a tua boca falar palavras retas. Palavras retas é Bíblia. Eu só sei falar da Bíblia, de Jesus. A gente precisa entender isso, que a adoração não é o que cantamos, mas é o que vivemos no dia a dia, 24 horas. Davi sabia disso, e ele fala no Salmo 51, 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi sabia que, embora ele fosse um bom tocador de harpa, um cara que, pela adoração e pelo cântico, ele alcançou o coração e a intimidade com Deus. Mas depois, no pecado, ele sabia que não adiantava só cantar, não adiantava tocar a harpa, que não acontecia as mesmas coisas. Adoração é aquilo que a gente vive. Para concluir, irmãos, no capítulo 20, do 1 ao 6, fica claro. Eu não vou pregar aqui sobre os 10 mandamentos, que vai vir alguém pregar, mas eu precisava falar sobre isso, e você vai entender por que eu trouxe meus filhos aqui hoje. Eu queria chamar os meus filhos aqui. Capítulo 20, do 1 ao 6, fala assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando eu li esse texto e vi essa expressão aqui, imagem e semelhança, os ídolos do nosso coração, ele é muito sutil. Você quer saber o que você está adorando? Se é a Deus, se é outros ídolos, é só avaliar na sua vida com o que você tem gastado mais tempo. Sabia disso ou não? Você quer saber se você tem ídolos no seu coração? Quer saber? Avalia nas suas 24 horas com que você tem gastado mais tempo. Eu quero dar uma ajudazinha para você. No seu celular tem um aplicativozinho, é ou não é? Ele vai te informar quantas horas que você passa nas redes sociais, no WhatsApp da vida, vendo besteira. Está te ajudando aí? Os ídolos são sutil. Nós começamos a adorar sutilmente. Ele fala: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu costumo dizer que eu sou crente hoje por causa dos meus filhos. A minha herança está aqui, irmãos, ó. Essa é a minha herança. Salmo 127 diz que a herança não é meus 12 CNPJ, não é as minhas empresas e lojas no mercado central.
Ele fala que inútil vai ser levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que eu penosamente gradeaste. Ele fala que os seus amados Ele dá enquanto dormem, que herança do Senhor são os filhos. Eu sou crente hoje por causa dos meus filhos, tem 15 anos que eu estou aqui. Todo mundo aqui conhece a minha história. Não tem ninguém aqui na igreja que não conhece a minha história. Minha esposa está ali com mais 2. A coisa aumentou, melhorou. Ter os meus filhos aqui ouvindo e cantando já é misericórdia e graça, é perdão. Eu vou mostrar para você que tem coisa que dinheiro não compra. Quem está de fora acha que é dinheiro, não é assim? Você vai ver que é compromisso, é fidelidade, é pregar o evangelho. Tem 25 anos que a gente prega o evangelho no mercado. Tem pessoas aqui que é fruto da graça e da misericórdia e dessa fidelidade nossa em andar e pregar o evangelho. Nós lemos Bíblia todo dia. Eu peguei o conselho que alguém que fez aliança com Deus, Josué 1:8, não cesse de falar do livro desta lei, tendo cuidado em fazer tudo que nele está escrito, pois prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido. Você acha que deu certo ou não? Faça o mesmo. Exerça o seu sacerdócio, para que a misericórdia de Deus alcance a sua geração. Nós temos uma foto que nós temos colocado, ia colocar ela aqui. Se você vê a Melry com 1 ano e vê a Helena, as duas juntas, é xerox uma da outra. E realmente nós herdamos geneticamente traços de nossos pais, não é assim? Quem dera que ficasse só na cor do cabelo, dos olhos, não é mesmo? E eu vejo assim, quando eu olho para os meus filhos, que Deus teve misericórdia demais, né? Deus abençoou, Deus purificou a minha geração, deu uma melhorada. Os nossos filhos podem ser a nossa melhor versão, mas ele pode herdar também toda a nossa falta de compromisso, de vida com Deus. Do mesmo jeito que eu estou aqui, meus filhos foram para a 8ª. Eles têm 15 anos que está agarrado na igreja. Meu filho também é envolvido até a tampa nos adolescentes. Está virando jovem agora, que não tem nada de adolescente mais. A minha filha também. Minha filha disse que ela é uma adoradora, e eu creio. Eu consagrei meus filhos no ventre da mãe, mas eu sei que a minha aliança, o meu propósito, a minha obediência traz a bênção de Deus sobre a vida dos meus filhos. Isaías capítulo 58, verso 6, verso 12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações. Glória a Deus. Será chamado reparadores de brecha e restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. A misericórdia de Deus é 996 vezes maior do que a maldição. A maldição é 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Querido, apesar dela ser 4, ela não deixa de existir. Então agarra nessa possibilidade dela ser 996 vezes maior e obedeça ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre a bênção e a maldição. São 14 versículos te falando que se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os princípios, os mandamentos da aliança, as bênçãos vão te alcançar. Mas do 15 ao 59 é Deus te abrindo os olhos que a maldição viria. Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, é uma questão de escolha: a bênção ou a maldição, servir ou não servir, obedecer ou não. A gente precisa entender isso claramente. Eu preguei uma palavra aqui sobre Jacó, falei sobre a cronologia da idade dele. Você que é crente, que tem filhos,
que tem convicção, que teve uma experiência com Deus, presta atenção no que Deus me falou lá, viu? Para você ficar esperto. Aos 91 anos, Jacó atravessa o vale de Jaboque, tem uma experiência com Deus, e fala assim: vi Deus face a face, minha vida foi transformada. Você acha que resolveu todos os problemas de Jacó? Eu descobri que não. Deus resolve abençoar Jacó, dá um filho da mulher que ele mais amava, Estéril. Raquel fica grávida de José. Jacó faz um altar ao Josézinho, não é? Você sabe o que o Espírito Santo me falou ali? É só você perder o foco, parar de adorar quem realmente é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, que as maldições hereditárias se multiplicam nos seus filhos, você nem percebe. Você quer ver isso? Rebeca amava Jacó, Isaac amava Esaú, e Jacó passou a amar quem? Josézinho, não é? Só que ele esqueceu que ele tinha mais 10 filhos. A preferência que Isaac tinha por Esaú e Rebeca tinha por Jacó se multiplicou. Essa maldição, a gente sabe que é pai, não pode ter preferência de filho, não é? Se multiplicou numa potencialidade 10 vezes maior. E você ainda não acredita em maldição hereditária? Ele causou aquela maldição, um transtorno tão grande entre os filhos, ao ponto dos filhos querer matar o irmão caçula e tramar tudo aquilo que você conhece. Você vai falar que foi plano de Deus? Não, tá bom, eu creio também. Mas poderia ser evitado, não poderia não? Deus esperou 17 anos para Jacó a ficha cair. Não caiu não. Deus falou assim: vou arrumar um jeito de você me ouvir, viu? Vou botar você para viver um luto. Vou pegar aquilo que mais traz alegria para o seu coração agora. E vai morrer seu filho José. Você não vai poder nem enterrar. Vai ficar chorando aí, ó. Aquele choro de Jacó durou 22 anos. Por que eu sei? Que com 130 ele foi levado para o Egito. Falou: agora ele estava igual Raul Seixas, né? Com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque o que mais trazia alegria era o José, tinha morrido. Ele velho, 130 anos, fome na terra. Aí Deus vira para ele e fala assim: vou te mostrar que eu sou Deus, viu? Vou te levar você para comer na mesa de Faraó. E José está vivo. Ainda vou te dar uma colherzinha, Manassés e Efraim, 2 netinhos para você ficar brincando. É muita misericórdia e graça ou não? Ela é 996 maior do que a maldição. Mas não dá para menosprezar que a quebra da aliança traz consequências sobre as nossas vidas. Gostaria que você fechasse seus olhos, fique de pé. Eu quero que você veja a misericórdia de Deus na minha vida, e que realmente obedecer ao Senhor, entender o projeto, o propósito sacerdotal para as nossas vidas, traz bênçãos para a nossa família, para a nossa geração. Amém? Feche seus olhos, preste atenção nesse cântico. Aqui
nação de santinhos, de perfeitos. Deus pegou um povo que nem nação era, um amontoado de escravos, gente abusada, gente maltratada, gente cheia de feridas, cheia de tudo que dizia, isso aí é daí para pior. Mas aí Deus resolve entrar na história e diz assim: não, comigo é daqui para melhor. Eu sou capaz de curar as feridas, eu sou capaz de transformar um bando em uma nação de sacerdotes. Eles ministrarão na minha presença, eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles, e todas as nações da terra vão ver que eu sou capaz de transformar completamente alguém que me conhece. Talvez você seja assim, e eu até acredito que certamente todos nós somos pessoas com passado, somos pessoas com mágoas, com marcas. Talvez você foi atingido tantas vezes, a sua vida não foi aquilo que você gostaria, talvez não foi o que você merecia, talvez você tenha até merecido em algum momento. Nós somos pecadores, como nós vamos poder dizer isso? Talvez o que você precise hoje seja exatamente crer que Deus é esse Deus que resgata você do lixo e leva você para um lugar de honra, um lugar de filho, um lugar especial, um lugar de santidade. O poder de Deus é suficiente para isso. Você precisa crer que Deus é o seu Deus. Você precisa clamar a Deus pela sua vida, pela sua história. Ele faz de você uma nova história. Ele diz assim: eu faço coisa nova. O Senhor diz assim: eu faço tudo novo. Quando Ele entra na sua vida, Ele diz: não, é regeneração, eu vou gerar de novo, vai nascer de novo, é uma nova vida. O Senhor quer dar a você a graça. Pensa aquele povo, irmão, quanto abuso ele sofreu, quantos traumas, quantos pais caminhando ali com seus filhos, talvez abusados ali na sua frente, não podiam falar nada, se falasse alguma coisa morria. Quanta gente sofreu todo tipo de coisa, e agora eles estão num deserto, mas eles não estão lá sozinhos, eles estão num processo. Você também está num processo. Creia no processo de Deus, sabe? Tenho insistido em dizer que a gente é muito do objetivo, né? Nós queremos a plenitude, queremos tudo aqui e agora. Mas, irmãos, na verdade nós somos um povo em reconstrução, em transformação. Deus está fazendo isso. Creia que Ele pode te dar uma vida nova, creia que Ele pode te dar um coração novo, creia que Ele pode mudar até essa mente que te persegue aí, essa ação maligna que atua e quer trazer você de volta para a escravidão. E a palavra de Deus diz: não se ponha de novo sob jugo de escravidão. Você já não é mais escravo, você é livre. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, viver essa santidade. Não é uma coisa que nós não possamos viver, irmãos, é algo que em Cristo e no poder do Espírito Santo nós podemos. Então, faça uma oração por você agora, faça uma oração pela sua vida, faça uma oração pelo seu futuro, faça uma oração em que você declare: Deus, eu creio nesse encontro que eu tive com o Senhor, eu creio. E quem sabe hoje você está tendo um encontro com Deus porque você está crendo agora. Se creres, verás a glória de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Se você crer, Deus se manifesta na sua vida. Então confia no Senhor agora, confia nessa obra. Você está vendo, o Senhor está fazendo. Acredite, você vai chegar onde Deus prometeu que você vai chegar. Nós vamos chegar, irmãos, juntos como igreja do Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor Deus, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos que nesse encontro tremendo, ó Deus, o que está acontecendo não é que o Senhor quer nos deixar atemorizados, não é que o Senhor quer nos deixar com medo, não é que o Senhor quer que a gente fique dizendo: eu não aguento ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, é para que nós nos santifiquemos e digamos todos os dias: Senhor, continua falando, continua me lembrando das Tuas promessas, continua me lembrando que o Senhor está no caminho comigo, continua me lembrando que o Senhor vai me fazer chegar,
continue me fazendo lembrar que há uma terra prometida, há uma Canaã celestial, há um descanso em Deus que somente Jesus pode nos dar. Senhor, vem nos ensina essa graça todo dia, faz a gente lembrar que às vezes a gente perde essa lembrança, que às vezes a gente torna comum, Senhor Deus, esses encontros tão santos, tão poderosos, a gente faz disso uma coisa comum. Senhor, não seja assim na nossa vida, que cada momento na Tua presença, cada encontro aqui, ó Deus, ou lá no secreto no nosso quarto, lá naquele lugar onde nós buscamos o Senhor, seja um momento de reverência, seja um momento de deleite da presença do Senhor. Vem, renova o Teu povo nessa manhã, Senhor, santifica-nos, Senhor, nós nos entregamos a Ti e agradecemos ao Senhor, Deus. Uma última palavra, irmãos, antes da bênção. Todos nós, quando nos deparamos com a palavra de Deus, a gente percebe que a gente está muito longe de onde a gente devia estar, não é? Mas acontece que a gente também foi ministrado a respeito dessa ação contínua de Deus para nos levar a ser aquilo que nós precisamos ser. Nós estamos de aniversário, né? Lembrando que fevereiro é mês de aniversário, estamos completando 49 anos como igreja. E aí começa uma contagem regressiva. 50 anos é uma idade significativa, não é? Quem aí já fez 50, aí eu estou para fazer também, estou com 49 também, coincidentemente. 50 anos, quando dá uma essa idade redonda, né? A gente pensa assim, puxa vida, será que eu cheguei? Será que eu estou lá? Será que eu estou fazendo aquilo que eu devia? E a gente até brincou com você com seriedade, dizendo, olha, você tem 49 anos, na semana anterior aí, você tem 49 anos, mas eu sou muito novo para ter 49, não, mas você é parte desse corpo, então esse corpo faz 49 anos, você tem. Eu já passei, pastor, já estou lá nos... Mas está novinho, então você que está mais velho, você é parte dessa igreja. Nós estamos em busca, irmãos, de ser a igreja do Senhor Jesus, queremos, estamos buscando. Então, todas as quintas-feiras, agora, nós tivemos uma introdução nessa semana com o pastor Joel aqui, e todas as quintas-feiras nós vamos meditar sobre algo que seja essencial na vida de uma igreja excelente, uma igreja que é excelente, não conforme as pessoas acham, essa igreja é boa porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. Não, uma igreja excelente conforme Deus considera excelente, porque nós somos a noiva. Quem tem que gostar da noiva é o noivo, quem tem que falar bem da noiva é o noivo, é ele que tem que achar ela maravilhosa. Não interessa quem, irmão, já tive o privilégio de estar aqui esperando a minha noiva chegar aqui. Não interessa o que vocês estão achando, ela para mim é maravilhosa, eu sei porque que ela é minha noiva. Então, o Senhor, Ele tem algo para nos dizer sobre o que Ele espera ver em você, noiva de Cristo, na sua vida cristã. A gente quer meditar nisso, quer conversar sobre isso, quer ministrar. Então, quintas-feiras, como é isso, né? Quais são as marcas de uma igreja excelente? A gente está ministrando. Eu queria que você fechasse os olhos mais uma vez, e nesse desejo de ser a igreja excelente, você recebesse a bênção apostólica que diz que é graça de Deus sobre você, e a ação, de Pai, Filho e Espírito Santo, dando a gente essa condição. Irmãos, vamos em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Firme-se nas promessas de Deus.